Entra ano, sai ano, tantas coisas se repetem, tantas outras se mantêm. No entanto, certas coisas nunca mudam, principalmente se formos pensar no último mês do ano. Um mês de festividades, celebrações, momento de perdoar, de agradecer, de ser feliz ao lado das pessoas que você ama. Olhando por esse lado, melancolia ou falta de sentido são coisas que não devem existir numa época como essa. Ou, pelo menos, não deveriam, não é mesmo, Charlie Brown? Não, pô, isso aí não. No dia 9 de dezembro de 1965, passava pela primeira vez no canal da CBS o curta-metragem A Charlie Brown Christmas, o Natal de Charlie Brown. E é curioso perceber como a primeira linha de diálogo do curta rapidamente estabelece o tom daquilo que será explorado nos 20 e poucos minutos da animação. Como é de praxe em quase toda a história dos Peanuts, aqui Charlie Brown se apresenta mais uma vez melancólico, sentindo-se deslocado em meio ao seu grupo de amigos. Calma aí, protagonista. Só que a verdade é que isso já é um traço característico do personagem, mas que toma uma nova abordagem nesse especial de Natal. Ele não consegue se sentir feliz, mesmo gostando da neve e de todo o clima natalino em si. Eu acho que deve ter alguma coisa errada comigo, Lino. O Natal está chegando, mas eu não estou feliz. Eu não me sinto do jeito que eu deveria. E é justamente buscando sentido para isso tudo que ele aceita dirigir a peça de Natal dos colegas, mas não demora muito para ele perceber que todo mundo ali só está interessado no lado mais comercial da data. Não bastante, ao tentar trazer um pouco mais de profundidade ou realmente significado para a celebração, ninguém dá muita bola para ele, o que só acaba deixando o pobre Charlie Brown ainda mais confuso sobre o que o Natal realmente deveria significar. Tá legal, mas espera aí, a gente já tá em janeiro de 2026 e você me vem com um vídeo de Natal agora? É claro! Na verdade, o ponto é que, para além da crítica ao consumismo, crítica essa intimamente atrelada a essa história, essa animação dos Peanuts nos leva a refletir sobre o esvaziamento dessas datas festivas nos dias de hoje, uma vez que, mesmo tendo sido lançado em 65, muitas coisas se mantiveram de lá para cá, enquanto tantas outras apenas evoluíram. Segundo Byung-Chul Han, hoje vivemos numa época desprovida de festividade, numa época sem celebração. E paralelamente a isso, conseguimos identificar inúmeros elementos narrativos e visuais ao longo do curta que confirmam essa declaração, como os suaves acordes melancólicos de jazz da trilha sonora, as cores chapadas com pouquíssima profundidade, quase como se estivessem diluídas no cenário, a animação estática e por vezes desconcertante aos olhos, e até mesmo uns exemplos mais concretos em cena, como o próprio Snoopy se rendendo ao sistema material e consumista da época, ou a interação entre Lucy e Schroeder, o galeguinho no piano, quando ela pede para ele tocar Jingle Bells. Não. Me referi a Jingle Bells, sabe? Com aquele ritmo alegre e tudo. Não. Você não está me entendendo. Eu falo de Jingle Bells com o Papai Noel, ho, 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 o trenó e os presentes das garotas bonitas. Perceberam? Para além da piada da cena, é interessante perceber que quanto mais mercadológicos os pedidos dela se tornam, mais robótica e sem ânimo se torna a execução da música. É exatamente esse cenário que se desenha para o Charlie Brown, que rapidamente começa a se culpar por não conseguir ficar feliz em um momento de pura celebração, ainda mais vivido em um país no seu auge de prosperidade. Contudo, como eu já disse mais cedo, muito embora a história se passe durante a década de 60 e seja um reflexo da sociedade da época, muito desse esvaziamento de sentido permanece nos dias de hoje, ainda que decorrente ou não dos mesmos dilemas. No ensaio Tempo de Celebração, a festa numa época sem celebração, Byung-Chul Han nos fala que hoje em dia o tempo celebrativo da festa desapareceu totalmente em prol do tempo do trabalho, que acabou se tornando totalitário. Ou seja, não existem mais festas hoje. Nada de Lollapalooza, Rock in Rio, Coachella, Forró dos Véi. Tá legal, deixa isso quieto. A questão é que, segundo Han, embora claramente ainda existam festas e festivais, eles não são, porém, festas no sentido mais verdadeiro da coisa. Como ele mesmo pontua em seu ensaio, tanto a palavra festa quanto o festival remontam à palavra latina festus, que significa uma referência aos dias definidos para ações religiosas,
Portanto, uma relação para com o divino é o que caracterizaria uma verdadeira festa. Além disso, Han também vai nos dizer que o tempo da festa é um tempo que não passa, pois é um momento em que não só podemos, como devemos nos demorar. Nesse sentido, se vivemos numa época em que ninguém pode se demorar em coisa alguma porque precisa estar produzindo e desempenhando o tempo todo, então não há mais espaço para celebrações hoje em dia. Basicamente, no mundo de hoje, tudo que é divino e festivo ficou obsoleto. Tudo se transformou numa grande e única loja comercial, onde nós exploramos a nós mesmos e nos otimizamos até o limite para melhor poder funcionar. E é claro que isso tudo está falando a respeito da sociedade do desempenho e do trabalho de hoje, um dos principais conceitos trabalhados pelo Byung-Chul Han, que, dentre tantas outras problemáticas, sobretudo os adoecimentos psíquicos no indivíduo, como a depressão e o burnout, também se reflete no modo como essas festas ou festivais são tratados atualmente, isto é, como grandes eventos ou espetáculos. Não à toa, a trama do curta envolve justamente a produção de uma peça de Natal, onde todos os personagens praticamente, tirando Charlie Brown, não pensam em outra coisa senão em fazer a peça mais espetacular possível. E outro exemplo disso é o próprio Snoopy que eu mencionei anteriormente, que se entrega a essa cultura vazia do espetáculo ao ganhar o concurso de decoração natalina mais bonita. No fim, é esse excesso de alegria vazia e esse ímpeto por transformar toda e qualquer situação em uma oportunidade de performance que desencadeiam a melancolia de Charlie Brown e a sua busca pelo verdadeiro significado daquela celebração. E embora seja um pouco anacrônico analisar um desenho de 65 à luz de Byung-Chul Han e Sociedade do Desempenho, foi a primeira coisa que me veio à mente ao assistir essa animação. E eu realmente acredito que muitos elementos presentes nela serviram de faróis para o que hoje vivemos. Um tempo de absolutização do trabalho, desempenho e produção. Nas palavras de Han, nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox. Assim hoje, estamos por demais mortos para viver e por demais vivos para morrer. Lapada seca! No final das contas, muito mais do que apenas um sentimento de vazio e confusão, aqui a melancolia de Charlie Brown ressoa como um grito de revolta. Um grito em busca do divino, da capacidade de admiração e, principalmente, de tudo aquilo que estabelece laços. Já é tempo de rompermos com essa casa mercantil. Já é hora de transformar essa casa mercantil novamente numa moradia, numa casa de festas, onde vale a mesma pena viver. Não tem ninguém por aqui que saiba explicar o significado do Natal? Claro, Charlie Brown, eu posso te explicar o significado do Natal. Luzes, por favor. E lá estavam os pastores fazendo companhia uns aos outros naquele campo, vigiando seus rebanhos à noite. Então, um anjo do Senhor desceu sobre eles. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles tiveram muito medo. E o anjo disse: nada temam, escutem. Trago notícias alegres que repartirei com toda a gente. Pois entre vocês nasceu, neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, nosso Senhor. E este será o sinal. Vocês encontrarão um bebê com roupas humildes dentro de uma manjedoura. E de repente, ao redor do anjo, surgiu uma multidão de vozes celestiais louvando ao Senhor e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade.